vamos lá, queridos alunos, vamos começar a lei de Coulomb, né? Lei de Coulomb, nós vamos falar sobre força elétrica. A lei de Coulomb, basicamente, vamos falar só sobre a força elétrica, tá bom? Então, a lei de Coulomb, força elétrica. Vamos falar sobre a força elétrica. Mas é só uma força específica, viu, que nós vamos falar hoje. É um caso particular. Uma força elétrica que nós vamos chamar aqui de FEL, força elétrica, é um vetor. E vetor, existe vetor negativo? Não. Porque o valor está associado ao tamanho do vetor. Então a gente já tem que ficar ligado que essa força elétrica nada mais é do que uma grandeza vetorial. Isso aqui é uma grandeza vetorial, tem regra para fazer, né? É uma grandeza vetorial, ela vai ter um módulo, não é isso? Vai carregar com ela 3 informações. O módulo, que nada mais é do que o valor mais a unidade de medida, certo? Nós vamos ter também outra informação, que é a direção. E para cada direção dada, podemos ter quantos valores para o meu sentido? Quantos sentidos? 2, né? Essa força elétrica, ela é uma força. Um vetor carrega 3 informações, mas as forças, elas aparecem aos pares na natureza. Existe só uma força elétrica? Não. Existe um par. Existe 3? Não. Existe um par. Certo? Então, preste atenção. Essa força elétrica nada mais será do que um par de ação e reação. Como essa força aparece as duas, o par ao mesmo tempo, não dá para saber quem é a ação e nem quem é a reação. Aí, se é um par de ação e reação, elas vão ter o quê? Vão ter o mesmo valor, né? O mesmo módulo, vão ter a mesma direção, terão sentidos opostos, e, o mais importante, são aplicadas em corpos diferentes. Então, sempre que eu tiver força, seja ela qual força for, eu tenho que ter quantos corpos? 2. E eu só vou trocar forças de 2 em 2 corpos. O seu par tem 3 corpos, vai fazer 2, depois vai fazer os outros 2. E depois os outros 2 se interagem. Isso. Se tiver 3 corpos, vai aparecer o quê? A força que 1 faz no 2, que fica no 2, aqui o 2 faz no 1, que fica no 1, aqui 1 faz no 3, que fica no 3, aqui 3 faz no 1, que fica no 1, e aqui 2 faz no 3, que fica no 3, e aqui 3 faz no 2. Tá vendo? Então elas acontecem sempre aos pares. É um par de ação e reação. Então vai trocar forças de 2 em 2 corpos. E para ser um par de ação, adivinha quem é a reação da força de ação elétrica? É outra força elétrica, só que estará em outro corpo. Entendi. Nunca um par de ação e reação estará no mesmo corpo. Cuidado, a lei de Coulomb, a gente pensa, meu Deus, lei, né, Fernando? Uma lei deve ser uma coisa fantástica, absurda, né? Não, nossa, uma lei, hein? É a lei mais michuruca que tem. Por quê? Porque ela é um casinho particular. Ela é um casinho em particular. Eu só posso usar particular. Eu só posso usar essa força da lei de Coulomb para corpos esféricos.
Então é um caso particular que eu só posso usar mediante o quê? Corpos esféricos ou partículas. Então aqui, ó, eu só vou usar em partículas coisas muito pequenininhas. Por quê? É impreferível. Porque uma coisa extremamente pequena, ó, ela é bem redondinha. Então eu só posso usar em corpos esféricos redondinhos só. Então eu posso usar em partículas ou eu posso usar em corpos esféricos. Então o que for redondo é que cabe a lei de Coulomb, viu? Mas só se for redondo. Só se for redondo. Então, ó, por exemplo, quem mais é uma força aplicada a corpos redondos, esféricos? Força gravitacional. Então, ó, se você tiver uma força gravitacional, peraí, força gravitacional, que eu chamo de quê? Uma força gravitacional, vamos chamar de FG, né? Força gravitacional, que também é um vetor. E se a força é vetorial, ela só tem positiva. O professor vai querer acompanhar do sinal de menos, pois só quer dizer que uma força estará para um lado e a outra terá sentido oposto. Mas não quer dizer que a força é negativa. Só tem negativa em grandezas escalares, porque uma grandeza escalar é um número real. Não confunda grandeza escalar com módulo, viu? O módulo é o comprimento do vetor. Ele só tem positivo. É por isso que é chamado de módulo. Não, porque é um módulo menos simples. Sim. Por quê? Porque é a distância até o eixo, na reta real. Estou começando a entender. Então, quem é a força gravitacional, hein, Pedro? A força gravitacional é a constante gravitacional universal, porque sempre aparece essa constante diretamente proporcional, de proporcionalidade, vezes a massazão do astro que será orbitado pelo corpo de massa m que orbitará esse astro, dividido pelo raio médio, porque geralmente a trajetória é elíptica, ao quadrado. Então isso daqui, ó, é a força gravitacional. É uma força de atração entre massas. Ocorre a distância? Mas a lei de Coulomb também é uma força que acontece à distância. Então, se essa força gravitacional for para um corpo, ó, corpos na superfície do planeta Terra, aí essa força gravitacional eu vou chamar de força-peso. Então teremos uma força-peso, que se é força também é vetorial, que é a massa vezes o campo gravitacional, e o campo também é um vetor. Então aqui só tem positivo, né? Principalmente porque a massa é sempre positiva. Então, ó, ali os astros, as estrelas, os planetas, os satélites, não são coisas que eu considero que são redondinhas. Tudo que for redondo terá aquela cara. E se for uma tal de força nuclear? Força nuclear é uma força muito pequena que fica dentro do átomo. Coisas muito pequenas também são o quê? Redondas. Então peraí. Mas nós não estudamos essa força nuclear, viu? Força nuclear é coisa para doutorado em física. Mas eu vou colocar aqui para você ver. Essa força nuclear, querido aluno, vou chamar de força M. Força nuclear. Ela, quando, por exemplo, você enriquece o urânio, aí ela se potencializa. Ela seria com essa cara. Quando eu enriqueço o urânio, essa distância entre a fissão dentro do mesmo núcleo do urânio, ela fica 10 elevado a 6. Ela se potencializa. Então, ó, a força nuclear nada mais é do que, um vetor também, é uma constante nuclear vezes a fissão da primeira partícula, vezes a fissão da segunda partícula, dividido por quanto? Depois de enriquecido, mas só depois de enriquecido, sobre a distância elevada a 6. Se não tiver enriquecido, aí a distância é elevada ao quadrado.
Qual é a menor força que existe na natureza? A gravitacional. Então essa daqui é a menor força que existe na natureza. É a menor força que existe na natureza. Vou pegar a lista. E essa força é a maior força da natureza. Mas tudo que você prestar atenção, tudo vai se dar por conta desse sobre a distância ao quadrado. Qual é a distância entre a Terra e o Sol? Quase 1.500 vezes 10 elevado a 9 quilômetros. O mais pertinho, Terra e Lua, 400.000 quilômetros. Quando você botar 400.000 quilômetros, transformar em metro, e elevar ao quadrado, isso daqui vai dar milhões e bilhões, não é não? Aí quando eu dividir uma coisa por milhões e milhões, ela vai ficar bem pequenininha. Mas se tu pegar a distância entre duas partículas dentro do átomo, essa distância é de quanto? Vamos botar aqui. 1 vezes 10 a menos 30 metros. Menos 30 vezes 6, menos 180. Aí quando sobe, 10 elevado a 180. A lapada, hein? 180. 0, depois do 1, não sei nem quanto é isso. Megas e galhões. Ainda é maior, não? Aí acabou com Hiroshima, acabou com Nagasaki. Ainda não? Grande. Essa daqui é a maior força que teremos na natureza. E ainda porque ela é enriquecida, né? Potencializada. Mas o que é que eu quero que vocês percebam? Que aqui são para coisas redondas. Quando eu venho para cá, eu vou ter a força elétrica na lei de Coulomb. Fala, todo mundo já viu isso, não já? Professor, como é que eu calculo a força elétrica na lei de Coulomb? Lembre-se, ela só serve para coisas esféricas, redondinhas. Então tu vai ter aqui, uma carga elétrica que eu vou chamar de quê? Aí eu vou dizer que ela é positiva, eu falando. E essa daqui eu vou dizer que é uma carguinha, Qzinho negativa. A distância entre elas está na casa dos centímetros. Centímetro é 10 elevado a quanto? Para metro. Menos 2, né não? Ao quadrado, 4. Quando sobe 10 elevado a 4. É 10.000 vezes maior do que a força gravitacional. Só para começar. Então, quando você aperta um botão do controle para abrir o portão do carro, tenta segurar o portão para ver se você consegue. Tá? É força, 10.000 vezes maior. Então, a força, essa é uma força intermediária. Mas tudo se dá em coisas redondas sobre esse d ao quadrado. Ele é quem faz a força ficar muito grande, muito pequena, ou ficar ali no valor intermediário. Estou começando a entender. Então a distância entre essas duas cargas aqui, D. Preste atenção, e está na casa dos centímetros, né? Preste atenção, siga o meu raciocínio e não me decepcione. Aqui é um par de ação e reação. E a força acontece aos pares, sempre de quantos em quantos corpos? Entre um par de corpos, 2 corpos. A força que Qzão faz em Qzinho é de atração ou de repulsão, se as cargas são opostas? Atração. Então aqui, prof, a força elétrica estará para cá. Essa daqui é a força que Qzão faz em Qzinho. Então aqui é a força elétrica. Aí o Qzinho vai lá e diz: ai, rapariguinha, tem uma força em mim. Toma uma força também. Porque aqui é um par de ação e reação. E a força que Qzinho faz em Qzão fica em quê? Em Qzão. Como é que eu calculo essa força? Rapaz, se sair parecida com isso, é mera coincidência, né?
Como essa força, hein? Pedro Felipe? É a constante eletrostática do meio vezes o módulo de Qzão vezes o módulo de Qzinho. E por que, Fernando, que é módulo? Porque eu quero um vetor. E quando eu jogo dessa forma, eu nem preciso dessa setinha, ó, porque eu estou calculando o módulo. Existe módulo de vetor negativo? Não. Então o módulo não é uma grandeza escalável. É só um valor mais a unidade medida de um vetor. E só tem positivo. Por isso que tem que ficar positivo. Por isso que está em módulo. Ah, entendi. Dividido por quem? Pela distância ao quadrado. Eita, eu acho que ficou um pouco parecido com aquilo. Quem é Qzão? A carga do corpo, de um corpo. E quem é Qzinho? A carga do outro corpo. Peraí, professor. Eu vou assim. E quem é K? K é a constante. É a constante eletrostática de quem? Do meio. Tem que pensar que essa constante tem alguma coisa a ver com as cargas. Não tem nada a ver. Eu posso dizer que esse sistema bem aqui, ó, eu vou colocar essas cargas no ar. Posso colocar no vácuo? Pode. Inclusive ele fala assim, quando o meio é o vácuo, considere aproximadamente o mesmo valor no ar. No ar ou no vácuo, esse K tem um valor. Dentro da água tem outro. No óleo tem outro. Ah, professor, então quando eu fecho um transformador, não tem óleo no transformador? Motor, às vezes não tem óleo? Então as cargas que ficam lá vão estar no óleo, que é outro meio. Será outro valor de carga. E isso vai afetar diretamente quem? A força elétrica. Ah, como é que eu calculo esse K, hein, Pedro Felipe? 1 sobre 4π vezes epsilon. E quem será esse epsilon? Aí você pega e diz, aqui a permissividade. E como o K é do meio, aqui também é do meio. É a permissividade do meio. Então termine aí para a gente continuar, tá bom?